Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliane da BR Link e nós estamos aqui hoje para fazer o webinar Workloads Microsoft na nuvem da AWS. Bom, vamos à apresentação dos participantes, então. Eu sou a Juliane Costa, como eu mencionei, eu sou responsável pela área comercial da BR Link. Nós estamos aqui também com o Rafael Marangoni, que é o diretor técnico da BR Link, e o Paulo Lima, que é especialista em Cloud. Como agenda para esse webinar de hoje, nós vamos falar inicialmente sobre os modos de licenciamento da Microsoft na nuvem da Amazon, os ganhos que a sua empresa tem ao migrar workloads para a nuvem da Amazon, tipos de workloads Microsoft rodando na nuvem da Amazon. Vamos falar também um pouquinho sobre os serviços que a BR Link presta no mercado. E no final vamos abrir para perguntas, e dúvidas que vocês tenham a respeito do conteúdo deste webinar. Bom, agora nós vamos iniciar com o Paulo falando sobre o modo de licenciamento. Bom dia, pessoal. Começando aqui com o modo de licenciamento, a gente sabe que ele está incluso em instâncias EC2 e RDS, então a licença já está em todos os tipos de instância incluso lá na utilização. Os custos de licença são por hora, então cada instância nós temos o custo incluso já no custo por hora de utilização. Aí, para maiores informações sobre o custos e as licenças do Windows, a gente tem essa URL aí que pode ser acessada para tirar essas informações. A gente também tem um modo de licenciamento que é o Bring Your Own License, que você leva, na verdade, sua licença para a nuvem, né? Então, alguns contratos de Microsoft, existe a cláusula Software Assurance, que você pode fazer esse modo de licenciamento para levar sua licença para a nuvem. A Microsoft, como eu falei, ela autoriza o cliente a utilizar as licenças on-premise dentro da nuvem e somente através da cláusula Software Assurance. E somente alguns produtos aí que eu vou listar agora estão inclusos dentro dessa cláusula. Por exemplo, o Exchange, o SharePoint, o SQL Server e esses outros aí. Então, para maiores informações, a gente também tem esse endereço para ser acessado. Então, para escolher uma licença inclusa ou a licença modo by all, a gente tem que ter atenção no lançamento das instâncias. A gente vai lançar a instância e existe essa opção para escolher na hora de selecionar o sistema operacional. Como eu falei, a gente precisa consultar o contrato da Microsoft para saber se o contrato permite ou não levar essas licenças para a nuvem. Então, o que você ganha migrando para a nuvem da AWS? A gente tem várias vantagens aí. Uma delas é, por exemplo, a disponibilidade. Bom, questões como se seu ambiente cai com muita frequência ou não, são questões comuns de clientes. Quanto custa a indisponibilidade da sua aplicação? Muitos clientes têm problema porque perdem dinheiro e tempo com disponibilidades. E também o tempo que você pode perder corrigindo problemas na sua infraestrutura. São problemas comuns aí de clientes que estão na infraestrutura comum aí, a on-premise, né? Bom, aí a gente tem um mapa com a infraestrutura global da AWS e, como a gente sabe, tem várias regiões que a gente pode escolher. Cada região tem 2 ou mais AZs. Na AWS, essas AZs são data centers, então a gente pode trabalhar com o conceito de multi-AZ. O que é o multi-AZ? A gente pode trabalhar com servidores hospedados em 2 ou mais AZs, ou seja, se um AZ cair ou tiver algum tipo de indisponibilidade, a sua aplicação vai ser garantida na outra zona. Então a gente tem essa vantagem aí na nuvem da AWS. Bom, pessoal, vamos lá. Aqui é Rafael Marangoni e vamos falar sobre outro benefício que você tem ao migrar aí para a nuvem da AWS. Uma outra necessidade muito comum das empresas é a escalabilidade, ou seja, elas têm os recursos dentro do ambiente on-premises e muitas vezes em fases do ano, em dias da semana, elas precisam atender demandas crescentes e variáveis. E aí essa estrutura física de servidores, ela não é capaz de escalar acompanhando essas demandas, né? Então, como é que a gente faz normalmente, né? O cliente acaba comprando mais recursos do que ele precisa normalmente. Então, se um mês do ano eu preciso de muito mais máquinas para atender a minha demanda, ou sei lá, se no Natal eu preciso de mais máquinas, eu vou comprar
as máquinas para atender o Natal, só que essas máquinas vão ficar ociosas ao longo do ano, né? E esse recurso ocioso é um recurso que você acaba perdendo dinheiro com isso. É máquina que parou e que fica à disposição. Outra questão que existe, né, é exatamente como que eu consigo escalar rapidamente, porque não adianta, eu vou escalar comprando mais máquina, mas o processo é dinâmico, às vezes eu tenho que escalar de dia e de noite, né? Então na nuvem a gente tem o lugar certo, né, as ferramentas certas para lidar essa questão de escalabilidade. Uma delas é o autoscaling, por exemplo, que permite que eu consiga adicionar e remover máquinas automaticamente no ambiente de acordo com algumas métricas estabelecidas, como por exemplo CPU, memória, consumo de disco, de rede, enfim. Eu defino qual é a métrica que é importante escalar e o autoscaling vai escalar automaticamente os meus recursos, seja em horários do dia ou noite, momentos específicos da semana, enfim, isso vai acompanhando exatamente a minha demanda de recursos, né? E eu pago somente para aquilo que eu utilizar. O outro ponto fundamental que a gente ganha muito na nuvem é a questão de segurança, né? Primeiro que já é provado, na nuvem você tem mais segurança do que no seu ambiente on-premises, ponto. Os recursos que a nuvem oferece de segurança são muito superiores aos recursos que um data center convencional tem em seu ambiente on-premises, né? Então a gente tem, por exemplo, ferramentas que são básicas, encriptação de discos, né? Nos discos na AWS normalmente chamam EBS, Elastic Block Storage, e eu tenho a possibilidade de encriptar esses dados que são em repouso, né? Eu consigo encriptar os dados que trafegam usando SSL, né? Eu consigo gerenciar os acessos a cada parte da infraestrutura através do IAM. Eu consigo, por exemplo, definir esse usuário só vai ter permissão, por exemplo, para desligar ou ligar um servidor de homologação, por exemplo. Eu consigo granularizar muito os meus acessos à infraestrutura. Eu consigo gerenciar as credenciais de acesso ao meu sistema operacional, né? Usuários de Windows, usuários de Linux, né? Através do AWS Directory Service, que é na verdade um AD dentro da nuvem, né? E eu tenho a possibilidade de usar um serviço chamado CloudTrail, que dá uma auditoria basicamente de tudo aquilo que acontece na minha conta da AWS, todas as chamadas de API, todas as ações que são realizadas dentro da conta. E esses recursos, eles são simplesmente alguns dos que você tem à disposição. Alguns outros, por exemplo, o AWS Config, ele vai te dar um CMDB dentro da nuvem, ou seja, ele vai te dar uma posição de configuração e todo o histórico de configuração de todos os ativos que você tem na nuvem. Um servidor de banco de dados, um servidor de aplicação, um file, enfim, qualquer recurso ativo que você tenha na nuvem, ele vai ser monitorado pelo AWS Config. Você pode acompanhar exatamente quais foram as alterações realizadas nos últimos 7 ou 30 dias e quem realizou essas alterações, tá? Você consegue gerar certificados SSL gratuitamente através do AWS ACM, tá? Você não precisa usar uma entidade certificadora para isso. Você pode fazer a monitoração dos ambientes através do CloudWatch, que é uma ferramenta nativa da nuvem e tem muitas funcionalidades gratuitas, onde você consegue gerenciar várias métricas do teu ambiente, dos teus servidores, inclusive métricas customizadas de aplicação, logs de aplicação e uma série de coisas. Você tem também a possibilidade de trabalhar com Web Application Firewall, com AF da AWS para bloquear, filtrar os acessos externos que a sua aplicação vai ter, né? E aí você tem ainda uma série de recursos de rede, né? VPC, que é uma rede isolada dentro da nuvem, onde você controla o endereçamento IP, VPN entre essa VPC e o teu ambiente on-premises e o teu data center, Security Groups e Network ACLs, que são espécies de firewalls que controlam o tráfego de rede que passa de um lado do outro, e até a possibilidade, quando eu preciso de um tráfego mais dedicado entre o meu ambiente on-premises e a nuvem, trabalhar com uma ferramenta como Direct Connect, que é um link dedicado ponto a ponto entre a nuvem e o seu ambiente on-premises, tá? Ainda de segurança, né, para soluções fora do escopo, ou seja, soluções que a AWS não é capaz de entregar, porque a segurança na AWS é sempre compartilhada. Parte das responsabilidades são do cliente, parte das responsabilidades são da AWS, né? Parte dessas soluções, as que são responsabilidade do cliente, existem ferramentas capazes de ajudar também, né? Um exemplo é o Trend Micro Deep Security. A BR-Link é
parceiro da Trend Micro. A Trend Micro é líder mundial em segurança de endpoints, reconhecida pelo Gartner. Então, essas ferramentas da Trend Micro, elas protegem as instâncias que estão rodando Windows, por exemplo, de ataques, de qualquer tipo de vulnerabilidade que possa existir, tanto de aplicação quanto de rede, né? Então, o que você precisar de soluções, existem maneiras de endereçar. Um recurso interessante é essa página, wsamazon.com/security, que existe uma documentação extensa sobre todas as funcionalidades de segurança que estão disponíveis no ambiente da AWS e várias dúvidas que podem surgir. Um outro assunto comum que muitas empresas questionam são backups, não é? Como é que uma questão curiosa, né? Como é que você fica quando você precisa restaurar backups? Muitas empresas ficam como esse sujeito aí na imagem, né? Você torce para que realmente aquele backup funcione, que você consiga restaurar o backup, que a fita funcione, que a unidade de backup seja capaz de restaurar aquela informação, que o backup tenha sido feito, né? Então, um caminho muito interessante é começar a migração para a nuvem com os backups, né? Ou mesmo explicar aqui para vocês como funcionam os backups dentro da nuvem, né? Então, quanto tempo leva o seu backup para ser realizado, né? Várias horas, né? Você confia no modo como ele é gravado? Quantas vezes por mês você testa a restauração desse backup? Esse teste pode ser automático? Você pode criar um ambiente em paralelo para testar esse backup? São questões que na nuvem são bem simples, né? E se você precisar recuperar todo o seu servidor, ou seja, teve um crash no seu servidor de banco de dados, você precisa recuperar não só uma base de dados do SQL Server, mas o servidor por completo, né? É fácil fazer isso? Você faz isso rápido, né? Eu levo 2 dias, isso é suficiente para o teu ambiente, né? Então, na nuvem, a gente tem o recurso de snapshots, né? Os snapshots são imagens incrementais, ou melhor, diferenciais dos dados que existem no teu servidor. São imagens do disco completo do seu servidor. Essas imagens são gravadas dentro de serviços do S3, né, da AWS, que é um serviço de alta durabilidade de dados. Os dados são replicados em vários data centers. E aí você consegue fazer rapidamente uma restauração de todos os dados do seu ambiente, do seu servidor, com agilidade e com segurança. Você tem certeza que esses dados vão ser recuperados, tá certo? Bom, além desses backups, né, existem outros serviços de backup que você pode utilizar. Por exemplo, agentes de backup idênticos ao que você usa on-premise. Então eu uso Backup Exec, Symantec Net Backup, Arcserve, eu uso ferramentas de backup on-premises. Eu posso usar essas ferramentas para fazer backup dentro da AWS? Pode. Frequentemente essas ferramentas são utilizadas. Existem agentes específicos de backup também que nós oferecemos, o BR Cloud Agent, Backup Cloud Agent, que é uma solução de backup específica para backup de Windows, de SQL Server, que faz backup tanto do seu ambiente, dos dados, vamos falar assim, das bases de dados, quanto inclusive do servidor por completo, independente desse servidor estar dentro ou fora da AWS, né? Todos esses backups eles vão para o S3, como eu disse. E esse númerozinho que vocês estão vendo, 9 noves depois da vírgula, é o nível de durabilidade dos dados, é a chance de você perder as informações, que é 1 milhão de anos, né? Você pode utilizar o S3 para backup do seu ambiente on-premise. Então esses agentes de backup que nós mencionamos podem ser instalados nos seus servidores Windows ou SQL Server dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente on-premises, para que os backups sejam feitos para dentro da AWS. E inclusive, se houver uma falha do seu servidor on-premise, você pode fazer a restauração desse servidor dentro da AWS até você ter um outro hardware, por exemplo, como contingência. Tá? São soluções bem interessantes de backup. O fato é, na nuvem o backup fica muito mais fácil, muito mais confiável e muito mais ágil do que no seu ambiente on-premises. Falando sobre rodar o Windows Server dentro da AWS. Tá? Basicamente o Windows Server vai rodar em instâncias EC2, né? EC2 são as máquinas virtuais da AWS. Hoje, homologadas, versões oficiais, nós temos o Windows 2008 e 2012. Claro que à medida em que versões novas de Windows são lançadas, elas são incorporadas e oferecidas como imagens oficiais da AWS, tá certo? Embora não seja recomendado, ainda existem versões 2003 que não são oficiais, né? Mas elas estão disponíveis caso o cliente precise.
rodar aplicações legadas, né? Embora a gente sabe que o 2003 ainda não é suportado pela AWS, não é mais suportado pela AWS, mas muitos clientes usam o 2003 R2, por exemplo, para aplicações legadas. E aí eu posso fazer o licenciamento somente através do modelo on demand, ou seja, quando eu lanço uma instância EC2 e eu quero que ela seja um Windows, eu já estou pagando a licença do Windows no meu custo de hora daquela instância. Eu não consigo migrar licenças de Windows que eu uso no ambiente on-premise, como o Paulo falou. Em casos de contrato Enterprise Agreement com a Microsoft, contratos de volume, em que eu tenho cláusula de Software Assurance, eu não consigo usar as licenças de Windows Server. Essas licenças de Windows Server dentro da AWS vão ser cobradas pela AWS como um serviço, tá bom? As licenças de SQL Server e outras, SharePoint, outras essas podem ser migradas, mas de Windows Server não. Elas são só licenças oferecidas pela AWS e biladas por hora no modelo on demand. Para melhor integração com a estrutura da AWS, a AWS recomenda a instalação do EC2 Config Service. É um agente que basicamente ele permite fazer sysprep de instâncias, que é especialmente útil para gerar imagens, AMIs, de instâncias do Windows dentro da AWS, fazer a montagens de discos de Instance Store, fazer a integração com o CloudWatch Logs, que é uma ferramenta que permite que os logs do meu servidor Windows sejam enviados por uma ferramenta do CloudWatch de análise de logs, tá? E é possível criar imagens das instâncias e snapshots para backup dessas máquinas. Enfim, então usar o EC2 Config Service é fundamental para você ter uma boa utilização de Windows dentro da AWS. Tá? Quando você cria uma nova instância dentro da AWS, esse serviço, usando uma imagem oficial, ele já vai estar dentro da tua instância, então você não precisa se preocupar em instalar ele. Se você fizer o upload de uma imagem de uma máquina virtual que você tenha no teu ambiente on-premises, aí sim você vai precisar fazer a instalação desse serviço manualmente, tá? Isso tem que ficar claro aí para todos. Bom, eu tenho mais segurança, né? Para mais segurança dentro da AWS, eu preciso rodar o Windows Server dentro de VPCs, configurar corretamente os security groups, que são espécies de firewalls que controlam o acesso à instância. Por exemplo, eu não vou deixar a porta RDP 3389 aberta para o mundo inteiro. Isso eu configuro no security group, né? Eu tenho que fazer um controle de IP, se essa máquina vai ter um IP público, se ela vai ter um IP privado, como é que ela vai falar com o mundo, né? E é importante ter em mente que todas as melhores práticas que existem de utilização de Windows Server em ambiente on-premises devem ser utilizadas dentro da AWS. Então, se eu uso anti-malware no meu ambiente on-premises, no meu servidor Windows, eu vou colocar esse anti-malware dentro da AWS. Tá? Se no meu ambiente on-premises eu tenho que fazer o update do Windows frequentemente para manter ele livre de falhas de segurança, a mesma coisa eu tenho que fazer na AWS, tá certo? Inclusive várias ferramentas que eu utilizo no ambiente on-premises eu posso utilizar dentro da AWS. A monitoração desses servidores eu posso fazer através de CloudWatch e posso fazer através de ferramentas que eventualmente eu tenha no meu ambiente on-premises, mas se eu utilizar CloudWatch eu tenho várias métricas padrão, como por exemplo CPU, disco, rede, e eu posso criar métricas customizadas, né? Essas métricas podem gerar alarmes e esses alarmes podem disparar tanto e-mails e mensagens para avisar o time, por exemplo, quanto scripts que tomam ações automatizadas de recuperação do ambiente, por exemplo, ou de qualquer outra coisa. Aqui tem um exemplo de um gráfico simples que o CloudWatch gera, né, que mostra a fila de utilização de determinado disco. Tá? Eu posso fazer a centralização dos logs através do CloudWatch Logs. Isso é particularmente interessante, porque imagina um log de aplicação, eu concentro esses logs dentro do CloudWatch Logs e eu posso monitorar, criar gráficos de erros da minha aplicação ou de determinados tipos de acesso, de informações que a minha aplicação gera. Tá? Isso é bem útil, inclusive para depuração do ambiente. Eu posso fazer uma integração também com o AWS Directory Server. Eu posso fazer integração com a AD On-Premises. Então, como é que funciona o AD na AWS? Né? Abrindo um pequeno parênteses aqui. O AD eu posso rodar instalando ele num servidor Windows dentro do EC2, instalo o AD, faço a promoção dele como controlador de domínio, integro ele em algum domínio que existe no ambiente on-premises, ou eu posso usar o AWS Directory Server, que também pode ser compatível com AD, e eu posso colocar ele como membro do domínio, como controlador do domínio e usar ele para integrar, fazer a autenticação das máquinas, da mesma forma que eu faria on-premises. Tá?
Essa é um pouco a ideia do AD dentro da AWS. Falando um pouquinho sobre SQL Server, tá? Como é que eu rodo SQL Server dentro da AWS? Muitos clientes rodam, né? Então eu tenho duas opções basicamente, né? Eu posso rodar dentro do EC2, então eu vou lá, crio uma máquina virtual com Windows, instalo o SQL Server. Existem inclusive máquinas dentro da AWS que já vêm com Windows e SQL Server, com imagens oficiais da AWS. Eu posso fazer isso. Eu posso criar manualmente o meu Windows, instalar o SQL Server. E eu posso usar o RDS. O RDS é um serviço gerenciado pela AWS que ele tira diversas tarefas administrativas que antes teriam que ser feitas pelo cliente, são feitas pela AWS. Vamos entender aqui algumas dessas diferenças do SQL Server na AWS. Então aqui de um lado a gente tem o RDS no lado esquerdo rodando o SQL Server rodando dentro do RDS e no lado direito o SQL Server rodando numa máquina EC2. Tá? Então basicamente até a instalação do sistema operacional, gestão da máquina, do rack, tudo isso é responsabilidade da AWS. São esses itens de base aqui em cinza. Quando a gente vai subindo, aí a gente tem a maior diferença, né? Aplicação de patches de sistema operacional, instalação de banco de dados, de patches de banco de dados, backups das bases de dados e alta disponibilidade são questões que normalmente são tratadas pelo cliente no ambiente on-premises ou no EC2. Essas tarefas elas são tratadas pela AWS dentro do RDS, então o cliente não precisa se preocupar com isso. Então essa funcionalidade é bem interessante, ela tira essa responsabilidade do cliente, fazendo com que ele tenha a possibilidade de focar onde é importante, que é a sua otimização da sua aplicação, né? Focar onde de fato a coisa tem valor, melhorar a aplicação, customizar as queries com banco, etc., sem ter a preocupação das funcionalidades administrativas. É nítido que a gente percebe que os clientes têm mais disponibilidade quando rodam o banco de dados, o SQL Server dentro da RDS do que teriam no EC2. Tá? Então a gente recomenda fortemente que isso seja considerado para o cliente. As versões que são suportadas do banco de dados, né, do SQL Server, tá? A gente tem algumas diferenças. Primeiras versões no RDS 2008 R2 e 2012. No EC2, basicamente, várias outras versões aí que eu posso utilizar. Né? As edições são suportadas. Eu posso usar Express para as versões que tem Express, as mais antigas, Web, Standard e Enterprise. Né? A disponibilidade, alta disponibilidade, replicação do banco, né? É gerenciado no RDS pela AWS, no EC2 é gerenciado ou pelo cliente ou utilizando um Always On, Mirror, Log Shipping, são várias opções de replicação do SQL Server. São modelos de replicação que são utilizados no ambiente on-premises, que também são utilizados dentro da AWS. Só que isso tudo, repetindo, é responsabilidade do cliente ou de um parceiro que eventualmente ele contrate, como a BR-Link, para gerenciar isso. Tá? Mas não é controlado pela AWS. A encriptação dos dados, existem várias opções, tá? Disponíveis, elas são basicamente similares. A autenticação muda um pouquinho, né? Dentro da RDS é somente a autenticação de SQL. No caso do SQL Server eu posso usar a autenticação de várias outras formas, inclusive do Windows. Gerenciamento de backups no RDS, a Amazon faz, no EC2, ou é o cliente que faz, é a responsabilidade do cliente. E ele precisa usar ferramentas de terceiros normalmente para fazer isso, né, para integrar esse backup, ou ferramentas da própria Microsoft. E a manutenção do banco, a AWS faz a aplicação de patches automaticamente, e no caso do EC2 é responsabilidade do cliente. Bom, fica evidente que assim, a primeira opção de SQL Server na AWS é usar o RDS, mas existem limitações para isso, né? E essas limitações elas precisam ser consultadas nesse endereço. Basicamente, a maior parte das aplicações que rodam demandando SQL Server funcionam no RDS. Existe uma minoria que não. Tá? Basicamente, a principal diferença é que você não vai ter acesso ao sistema operacional da máquina. Então, você não consegue acessar via RDP o servidor do banco de dados. Então, se você precisar fazer algum tipo de interação do banco de dados com o sistema de arquivos local do Windows, da máquina, você não consegue fazer no RDS, porque você não tem acesso à máquina do sistema operacional, você só tem acesso ao banco de dados SQL Server diretamente. Então, qualquer dúvida, procure o nosso time ou acesse essa página que você vai ter um esclarecimento adequado para isso. Tá? Bom, SQL Server dentro da AWS, mais uma vez, né, você também tem que rodar ele dentro de VPCs,
controlar os security groups, não vai deixar a porta 1433 aberta para o mundo inteiro, né, porque isso não é seguro, né, controlar o acesso público ou privado, né, encriptar os dados em repouso, encriptar os dados em trânsito usando o SSL. Né. Lembre-se, né, quando você rodar o SQL Server no EC2, todas as melhores práticas de segurança do Windows e o SQL Server on-premise devem ser utilizadas aí da AWS, mesma coisa. Tá? Falando um pouquinho sobre licença, dentro do RDS você pode utilizar tanto licença by all, ou seja, a licença que você tenha no teu ambiente on-premises que a Microsoft permita pelo contrato que você utilize, ou você pode usar licenças, por pagar essas licenças para a AWS como um serviço também. Tanto no RDS quanto no EC2 você tem essas duas opções. Uma outra demanda muito comum dos clientes, aliás bastante comum, é a utilização de aplicações .NET dentro da AWS. Como é que eu faço para migrar minha aplicação .NET para dentro da AWS? Bom, primeiro eu posso, claro, rodar dentro de instâncias EC2. Ligo a máquina, instalo a máquina, configuro o IIS, configuro as demandas da aplicação e rodo essa aplicação lá, tá certo? Mas o modo mais simples e mais eficiente, nós diríamos, de rodar isso é através do Elastic Beanstalk. O Elastic Beanstalk ele vai provisionar toda a infraestrutura necessária para a tua aplicação de um modo escalável. Então ele vai provisionar autoscaling, load balancer, as instâncias entre si, VPC, tudo que a máquina precisa, tudo que a tua aplicação precisa para rodar. Então é muito interessante considerar a opção do Elastic Beanstalk para poder rodar a sua aplicação dentro da AWS. Tá? Através também do Elastic Beanstalk você consegue gerenciar os deployments da tua aplicação de um modo bastante eficiente. Ele integra com o Visual Studio para deployment, então dentro do próprio Visual Studio você consegue instalar um plugin e aí dentro desse plugin você faz o deployment a partir do Visual Studio dentro do Elastic Beanstalk, de uma maneira bastante simples. Inclusive você consegue criar o teu ambiente dentro do Elastic Beanstalk pelo Visual Studio, sem nem acessar o site da AWS. Tá? Então é bem interessante para os desenvolvedores especialmente. Basicamente o desenvolvedor não precisa ter quase que nenhuma noção de infraestrutura para poder fazer o deployment da sua aplicação. Outra demanda comum, SharePoint na AWS. Tá? Existe um guia de referência da AWS para isso, aqui a gente não vai entrar em detalhes sobre como utilizar, basicamente o que se utiliza muito são instâncias EC2, tá certo? Existe esse guia de referência, ele vai falar sobre arquitetura, ele vai ter um template do CloudFormation. CloudFormation na verdade é a maneira que você usa dentro da AWS de escrever a sua infraestrutura como um código. Então ele é um JSON gigante com todas as informações das suas instâncias, dos seus recursos que você precisa rodar dentro da AWS e você pode simplesmente utilizar esse template do CloudFormation para criar o seu ambiente. Ele vai ter também as melhores práticas e cases documentados de clientes que estão rodando SharePoint dentro da AWS, todas as versões compatíveis. O ideal é consultar realmente a compatibilidade com SO. A Amazon não vai fornecer licenças de SharePoint, então você precisa utilizar licenças do teu ambiente on-premises para rodar o SharePoint na AWS, tá bom? Isso tem que ficar claro. Aqui é um diagrama do guia de referência, tá? Basicamente é uma arquitetura convencional da AWS, da Microsoft, perdão, que foi replicada dentro da AWS, ou seja, eu tenho um load balancer que distribui tráfego para servidores web que são front-ends, depois eu tenho application servers, eu tenho réplicas de banco de dados e eu tenho os controladores de domínio, né, que fazem todo o trabalho de autenticação do AD aí. É uma arquitetura padrão da AWS sendo implementada, padrão da Microsoft de SharePoint sendo implementada dentro da AWS. Aquele template do CloudFormation que eu mencionei provisiona tudo que está aqui, exatamente como está nessa imagem aqui. Você não precisa ter trabalho nenhum no provisionamento disso. Tá? Outra demanda comum, Microsoft Dynamics. Tá? Para clientes que querem migrar o Microsoft Dynamics, a estrutura do Dynamics para a AWS, também existe um guia de referência oficial, que vai falar exatamente dos mesmos pontos, arquitetura, detalhamento de infraestrutura, melhores práticas e cases. Da mesma forma que o SharePoint, a AWS não vai te dar licença, não vai te oferecer licença do Dynamics, você precisa trazer essa licença via by all. Tá? E aqui tem um diagrama também, da mesma forma do SharePoint, um diagrama homologado de clientes que rodam o Dynamics dentro da AWS com sucesso. E aí você tem mais informações nesse link aqui para realmente entender melhor como a coisa funciona. Tá?
Agora a Juliane vai falar um pouquinho sobre a parte de Professional Service, são serviços que a BR Link oferece para os clientes em apoio a todas essas demandas e ofertas que a gente comentou. Bom, então falando basicamente sobre algumas ofertas, né, e formas que a gente pode apoiar a sua empresa em projetos de nuvem, a BR Link é parceira avançada de consultoria da Amazon, então nós apoiamos a sua empresa nessa jornada para a nuvem, bem como a otimização do ambiente, automação e custos. Né? E nós temos o selo aí de Managed Service Provider, ou seja, nós somos certificados pela Amazon como provedores de serviços gerenciados. Ou seja, nós fazemos todo o gerenciamento e monitoração de ambiente através de tanto serviços nativos do próprio Cloud Provider, como também utilizando agentes de monitoração de empresas, né, terceiras, como a Trendmicro que o Rafael mencionou, e até mesmo soluções proprietárias da BR Link. Esse serviço de gerenciamento muitas vezes é essencial para empresas que precisam ter sua equipe interna focada no core business da empresa, mas que possa assim contar com especialistas em nuvem para cuidar de toda a sua infraestrutura. Um outro selo que nós temos também é o selo de Marketing e-Commerce, né? Então nós somos atualmente a única empresa brasileira a obter esse selo da Amazon, e isso atesta a nossa experiência em projetos envolvendo plataformas digitais de vendas online, e-commerce, mídia, marketing e também projetos de vídeos e plataformas web. E um selo que a gente tem também é o selo de reseller, né? Então atualmente a Amazon não tem o pagamento local para as empresas, então vocês podem fazer esse pagamento em reais com toda a nota fiscal emitida, todos os impostos recolhidos, através de um parceiro que tenha esse selo de reseller, como é o caso da BR Link. Bom, qualquer dúvida então referente ao serviço, vocês podem contatar o nosso time comercial. E agora nós vamos abrir aqui para algumas perguntas que nós já temos aqui, que o pessoal colocou ao longo do webinar. Bom, vamos lá. Eu estou com uma pergunta aqui do Luiz. A pergunta dele é: preciso realizar modificações em minha aplicação .NET para rodá-la no Elastic Beanstalk? É legal essa pergunta. Na verdade, não necessariamente, Luiz. Assim, existem o Elastic Beanstalk, ele dá suporte às aplicações nativas do .NET, tá? As aplicações normais. Então você vai ter um arquivo de configuração do ambiente da tua aplicação do IIS. Tá? Embora você não vai ter acesso ao IIS para configurar, você consegue configurar todo o teu ambiente através de um arquivo de configuração do Elastic Beanstalk, que ele faz a preparação da máquina. E você consegue inclusive instalar recursos customizados, por exemplo, aplicações específicas que você tem que instalar no servidor Windows através de uma ferramenta chamada DB Extensions do Elastic Beanstalk. Então não necessariamente. A única coisa que vale atenção aí é que o Elastic Beanstalk ele vai trabalhar com servidores, com múltiplos servidores de aplicação. Embora você pode configurar um só, mas a grande vantagem dele é você colocar vários servidores de aplicação em paralelo. Quando você faz isso, você tem que se preocupar com algumas coisas, como sessão do usuário, né, o upload de arquivos que precisa ser feito por um back-end central, enfim. Esses servidores eles são voláteis, então não pode nem ter nenhuma informação que precise persistir, né, dentro desses servidores. Essas informações precisam ser guardadas em outros locais que todos os servidores tenham acesso. Então, acho que essa é uma ressalva importante aí. Bom, próxima pergunta do Rômulo. Qual o método mais simples de realizar o backup do meu banco de dados SQL Server para a nuvem? Acho que o meio mais simples é você utilizar um agente de backup que você faz a instalação dentro do seu SQL Server e ele já faz o backup direto para a nuvem. Você faz toda a configuração de política de backup e ele vai fazer o backup das suas bases de dados para dentro, por exemplo, do S3 da AWS. Tá? Você consegue inclusive configurar toda a política, retenção de backup, quantas vezes ele vai fazer o backup por semana, por dia, ele vai guardar quantos backups, ele vai fazer ter o processo de restauração de que maneira, enfim. Acho que o jeito mais simples, que exige menos conhecimento assim, e também o que tem mais efetividade é esse backup através do agente de backup. Bom, e para finalizar, uma pergunta do Bruno. Como eu posso ter certeza de que poderei utilizar as minhas licenças Microsoft na nuvem? Na verdade, como o Paulo falou no início, assim, o caminho correto é você buscar o seu contrato
com a Microsoft, tá certo? O cliente tem que fazer isso. Não existe uma regra pública, uma regra definida que se encaixe em todos os quadros. O que manda na decisão de eu posso ou não posso usar as minhas licenças dentro da AWS é se o seu contrato com a Microsoft suporta essa opção, ou tem a opção de Software Assurance. Então você precisa consultar o seu contrato e entender se esse contrato te dá suporte a isso. Se você tem dúvidas, você tem que ligar para a Microsoft, consultar a Microsoft e entender. Normalmente, são contratos do tipo EA, que são contratos chamados Enterprise Agreement. São contratos de volume que a Microsoft faz com as empresas, tá certo? E esses contratos normalmente permitem essa utilização de licenças. Contratos open, contratos antigos do tipo FPP, enfim, esses contratos não suportam normalmente a utilização dessas licenças para dentro da nuvem. Então, se você tiver com um contrato, por exemplo, open, que não suporte, e você fizer a instalação dessas licenças dentro da AWS, as licenças vão funcionar, porque não é uma questão técnica. Porém, você não vai estar com o software legalizado, você vai ter um problema de licenciamento com a Microsoft. Então precisa ser alinhado primeiro com a Microsoft, tirar todas as dúvidas e entender. É isso que manda. Esqueça essa história de eu ouvi dizer, eu li que isso é possível ou que isso não é. Enfim, a Amazon falou, né? Se vocês acessarem o link que a gente ofereceu inicialmente, vocês vão perceber, a Amazon orienta que o cliente consulte o contrato com a Microsoft para entender se é possível utilizar, trazer as licenças do ambiente on-premises para dentro da nuvem. Se você tem dúvidas, ainda assim utilize as licenças on-demand da Amazon, porque essas licenças você não vai ter problema, você vai pagar para a Amazon por hora o consumo dessas licenças e não vai ter nenhum problema acontecendo. Bom, estamos finalizando então aqui este webinar. Espero que nós tenhamos conseguido sanar as dúvidas de vocês sobre quais workloads Microsoft são mais aderentes à nuvem da Amazon e licenciamento também. Um abraço e até a próxima.